Olá pessoal, tudo bem aí? Eu sou a professora Ana Paula da Escola Estadual Nila Farage e na aula de português de hoje vamos falar sobre pontuação do Plano de Estudo Tutorado, volume 1, 2021. Professoras Ana Paula e Cira. Sinais de pontuação. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entonação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação, que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vamos analisar agora alguns sinais de pontuação. Ponto final. O ponto pode ser utilizado para, primeiro, indicar o final de uma frase declarativa. Exemplo, acho que Pedro está gostando de você. Segundo, separar períodos. Exemplo, ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Terceiro, abreviar palavras. Exemplo, Vossa Excelência. Ponto de interrogação. Quando utilizar? Primeiro, em perguntas diretas. Exemplo, quando você chegou? Segundo, às vezes pode ser utilizado junto com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Exemplo, não acredito, é sério? Ponto de exclamação. Em que situações utilizar? Primeiro, após vocativo. Exemplo, Juliana, bom dia. Segundo, final de frases imperativas. Exemplo, fuja. Terceiro, após interjeição. Exemplo, ufa, graças a Deus. Quarto, após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo. Exemplo, que lástima. 2 pontos. Deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Primeiro, iniciar fala de personagens. Exemplo, ela gritou, 2 pontos, vai embora. Segundo, anteceder apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam e ou resumem ideias anteriores. Exemplo, esse é o problema dessa geração, 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Segundo exemplo, anote meu número de telefone, 2 pontos. 8638 20 84 7. Terceiro, anteceder citação direta. Exemplo, é como disse Platão, 2 pontos, abre aspas, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Fecha aspas. Vírgula. Esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso, aparecem várias situações. A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. A seguir, confira algumas situações em que se deve utilizar vírgula. Primeiro, separar o vocativo. Exemplo, Maria, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Segundo, separar apostos. Exemplo, Camila, vírgula, minha filha caçula, vírgula, presenteou-me com este relógio. Terceiro, separar elementos de uma enumeração. Exemplo, meus bolos prediletos são de chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite e nata com morangos. Quarta, isolar expressões explicativas. Exemplo, faça um bolo de chocolate, vírgula, ou melhor, vírgula, de chocolate e morangos. Quinta, isolar o nome do lugar na indicação de datas. Exemplo, Minas Gerais,
vírgula, 10 de dezembro de 2020. Sexta, para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Exemplo, para o início das aulas, vírgula, vou precisar de cadernos, vírgula, lápis, vírgula, borracha e agenda. Segundo exemplo, no recreio, vírgula, Carlos brincou de peteca. Reticências. Usa-se para, primeiro, indicar dúvidas ou hesitação. Exemplo, sabe, reticências. Preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Segundo, interromper uma frase incompleta sintaticamente. Exemplo, talvez se você pedisse com jeitinho, reticências. Terceiro, concluir uma frase gramaticalmente incompleta, com a intenção de estender a reflexão. Exemplo, pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção, reticências. Assim caminha a humanidade. Quarto, suprir palavras em uma transição. Exemplo, o Cristo não pediu muita coisa, reticências. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Travessão. O travessão deve ser utilizado para os seguintes fins. Primeiro, iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Exemplo, então ela disse, : parágrafo travessão. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Segundo, indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Exemplo, travessão. Querido, você já lavou a louça? Parágrafo travessão. Sim, já comecei a secar, inclusive. Terceiro, unir grupos de palavras que indicam itinerários. Exemplo, o descaso do poder público com relação à rodovia Belém, travessão, Brasília, é decepcionante. Quarto, substituir a vírgula em expressões ou frases exclamativas. Exemplo, dizem que Elvis, travessão, o rei do rock, travessão. Na verdade, detestava atuar. Agora é com você. Atividades. Agora que você já aprendeu mais um pouquinho sobre pontuação, faça as atividades de português do Plano de Estudo Tutorado, volume 1, 2021, quarta semana, páginas 12, 13, 14, 15 e 16. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, tchau!